Olá pessoal, aqui é Douglas Santos outra vez, estamos aqui para mais uma entrevista. E dessa vez nós estamos conversando com uma professora lá da Universidade Federal de São Paulo, que lá trabalha lá no campus de Guarulhos, e vocês vão poder, não só aqueles que estão acompanhando pelo canal do YouTube, pode também depois acompanhar pelo nosso podcast lá, o Conversas Radicais, que tem esse sentido mesmo, radicalizar as conversas. Lá do outro lado, então, está uma amiga, né, a Magali, ela vai se apresentar, vai contar para a gente quem ela é um pouco, dizer assim, de que ponto de vista ela está olhando para esse assunto chamado nada mais e nada menos que educação. Essa é a confusão de hoje. Educação à distância é parte dessa confusão e ensino remoto faz parte aqui desse nosso blá blá blá, e aí eu vou passar a palavra para ela para que ela conte um pouquinho sobre ela, né, para que a gente possa se referenciar aqui. É com você. Obrigada, então, Douglas. Primeiro, agradecer o convite, né? Sempre uma honra, uma oportunidade de estar aqui falando com você e com outras pessoas, né? Então, como o Douglas falou, eu sou bom dia, né? Boa tarde. Aqui é bom dia ainda, no Brasil é bom dia, né? A todos vocês. Eu sou professora desde a década de 80, professora de educação básica. Comecei a lecionar na educação de jovens e adultos, né, que antigamente a gente chamava de supletivo, depois fui trabalhar com as crianças, tive a oportunidade, fiz a pedagogia, então sou pedagoga também, tive a oportunidade de ir para o mestrado em educação, fiz o mestrado, e ao fazer o mestrado eu acabei lecionando, né, recebi convites, enfim, aceitei, acabei lecionando no ensino superior, e trabalhando com formação de professores. Então, passei de professora de educação básica para formador de professores da educação básica. Fiz o doutorado, com o doutorado assumi, né, fiz o concurso, assumi meu cargo de professora do Departamento de Educação do Campus Guarulhos da Unifesp, e hoje pesquiso, faço estudos sobre formação de professores, escola pública e práticas educativas. É isso. É isso que eu tenho feito ultimamente, né? Coordeno um grupo de pesquisa que tem professores da rede, tem ex-alunos, e é isso. Acho que deu para ter uma ideia, né? Claro, opa, muito bom, muito bom. Magali, é o seguinte, como a gente sempre diz, eu acho que, pelo menos até agora, eu não errei nenhuma, viu? Assim, o que pode ser um problema, né? Mas vamos ver. Mas como eu sempre digo, quando a gente diz alguma coisa, a gente sempre diz, faz uma afirmação, mas por trás da nossa afirmação tem um monte de coisa que a gente está negando, né? Tem uma dialética brutal no meio disso, né? E assim, e às vezes a gente elogia alguém com o objetivo mais do que implícito de, criticar outras formas de comportamento, de coisas assim, e vice-versa. Muito bem. E você está num campo minado, né? Quer dizer, educação e formação de professores no Brasil é um campo mais do que minado. Alguma coisa que, eu diria que desde a ditadura, de alguma maneira, a reforma de ensino dos anos 70, né? E os estudos sociais, essa coisa que envolveu, né? Aí, a partir daí, uma espécie de socialização da estrutura da escola, né? Um conjunto monumental, milhões de novos alunos vão sendo agregados ao sistema, com milhares e centenas de milhares de professores cujo nível de formação simplesmente não respondia e não responde ao sistema. Então, assim, vivemos realmente dentro de um campo minado. Esse é um campo minado, né? O grande, talvez um dos nós importantes desse campo minado, que talvez a gente possa discutir daqui a pouco, é que uma parcela considerável da população brasileira que vai se formar como professor primeira ou segunda, no máximo terceira geração de migrantes que vieram do campo, que tem uma relação muito maior com a oralidade do que com a palavra escrita. Tem, então, todo um conjunto de outras questões da própria formação cultural brasileira que também coloca mais outras minas
nesse nosso campo de guerra. E você está aí, né? Quer dizer, um pouco. Até a gente tem de rir, né? Porque só tem essa saída. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, no meio desse contexto, né, pensando nessa coisa quase shakespeariana, se não é que é mais, né, do ponto de vista da tragédia, mas assim, mas no meio dessa situação, quando você deu a entrevista, que foi no começo do ano passado, começando essa coisa da pandemia, já tinha se consolidado, digamos, aqui na Europa, mas no Brasil ainda estava dando os primeiros passos, não é? E aí você deu a entrevista e, bom, colocou lá as questões que depois nós vamos conversar. Mas, assim, quando você, deste ângulo né, que você estava, afinal de contas, você estava querendo, vou falar aqui em língua portuguesa daquela bem básica, assim, você estava querendo bater em quem, não é? Quer dizer, qual era a questão? Conta essa fofoca aqui pra gente. Então, importante frisar que eu fui convidada e eu era diretora do campus. Então, naquela época, eu estava vivendo as contradições, né, de manter as aulas ou manter a vida, né? Então, nós rapidamente decidimos parar o campus, paramos os professores num dia, a instituição. No dia seguinte, os técnicos. E estávamos implantando o trabalho remoto. Então, essa experiência, né, me deixou muito claro que a preservação da vida era o ponto principal. Depois a gente ajeita, depois a gente vê o que faz, mas é a preservação da vida, né? Isso na universidade, na nossa universidade, porque as universidades foram tomando atitudes diferenciadas. Isso foi 17 de março, né, de 2020. Quando eu olhava para a escola pública, eu não acreditava muito no que estava acontecendo, porque aí você tinha a universidade falando da escola pública, né, os professores, todo mundo palpitando, né, e os gestores públicos impondo, né, o que o professor tinha que fazer, desconsiderando tudo aquilo que a gente estava falando dos nossos estudantes. Eles não têm internet, eles não têm computador, eles não têm... Enfim, então, me parece que essa contradição que me incomoda lendo de novo a entrevista, né, porque eu não vou lembrar exatamente, né, março, mais de um ano, mas essa contradição parecia que me incomodava muito, né, então eu queria falar lá que quem tem que falar, né, para o público que estava me assistindo, que quem tinha que me ouvir, que eu visse, né, que quem tinha que discutir o que fazer com a educação básica, né, eram os próprios professores, né? Então teriam que ouvir esses professores. Então, se eu for pensar muito mais detalhadamente, né, fazer um processo aqui de meta-análise, eu estava falando com gestores públicos, eu estava falando com gestores da minha universidade, eu estava falando com gestores públicos da escola pública, eu estava queria chamar a atenção de que também, né, a escola, o processo de ensino-aprendizagem não é uma coisa que você tira daqui e põe aqui, né? Bom, então agora do ensino remoto, do ensino presencial, vai passar para o ensino à distância. Então, me parece que eu queria, peraí, a gente tem que pensar junto uma situação inédita, né? E uma situação inédita em que corremos o risco de vida, né? Então não dá para ficar aí ensaiando, né? Como as escolas públicas estão fazendo agora, e está essa guerra, esse novo projeto de lei, enfim, 5595, que institui a educação como serviço essencial, e com essa fala difícil, né, de que os professores não estão fazendo nada até agora, a única categoria que não trabalha, né? Então, eu sei se eu sei responder essa pergunta, mas me chamaram para falar sobre a situação, principalmente a gente tem uma relação muito forte com a escola pública, o professor Jorge é do campus, da licenciatura em pedagogia, a professora Ítali é do campus de Diadema, da licenciatura em ciências, né? Então, a gente tem uma relação muito forte com a Prefeitura de Guarulhos e a rede estadual de ensino.
E o público eram os professores da rede, né? E o que eu queria dizer é que os professores da rede precisariam gritar, né? Falar mais para serem ouvidos, porque o que a gente assistiu foi terrível. Enquanto na universidade a gente teve um tempo de março a agosto para discutir o que nós queríamos, e nós disputamos no conselho universitário quando queríamos voltar e em que situação. Na escola pública, os professores na semana seguinte já foram lá, já foi imposto material, sabe-se Deus, né, quem fez esse material, e a gente sabe que os privatistas estão de plantão, né, com as apostilas, enfim, para dominar a escola pública, e tiveram que continuar o trabalho sem qualquer tipo, e sofreram, né, a gente sabe de algumas redes, os piores tipos de coerção, né? Então, a obrigatoriedade de fazer relatórios, é óbvio que tem que ter controle, porque é uma rede de ensino, mas sem considerar, né, a realidade da maioria daqueles professores, né? Então, acho que eu estava querendo insuflar os professores e estava querendo dizer que os gestores precisam prestar mais atenção, democratizar mais os processos de discussão na escola pública, né, brasileira, de um modo geral. Acho que era isso, não sei. Acho que talvez seja isso, né? De alguma maneira é isso que está dito aqui, né? Assim, não exatamente com essas palavras, mas foi isso que você disse aqui. Ok. Lá pelas tantas, logo na primeira questão que colocaram para você fez a seguinte afirmação: eu creio que esse debate nos ajuda a pensar que a pandemia não tem como foco só a questão da saúde da população. Ela coloca em jogo vários outros aspectos. Um deles é a educação, e o outro se refere às desigualdades sociais que afloraram com todos esses problemas gerados por ela. Fala um pouco mais o que é que você queria dizer com isso aqui, porque você foi indo, o seu assunto mudou um pouco no transcorrer do parágrafo, então, assim, como assim, não é? Qual que é a... Então, se vivêssemos num país mais igual, né, a pandemia seria um problema sanitário, ponto final, né? E só não foi pior aqui no Brasil porque nós temos o SUS, né? Então, essa história de defesa do SUS é a defesa de uma educação pública, né, que dá acesso à população. Então, se nós não tivéssemos o SUS, a carnificina que já existe, que é uma carnificina, ela seria pior, né? Mas é isso mesmo, quer dizer, não foi só uma crise sanitária, né, e nem foi passageira. Eu só estava falando, acho que em maio, alguma coisa assim, e eu achava lá na entrevista, eu digo que em agosto nós estaríamos em aula, né? Então, não sabia ainda a permanência disso, mas eu já imaginava, né, pelo menos naquela época, o quanto isso ia afetar a educação, e já tinha informações, né, do quanto isso afetaria as populações de nível socioeconômico mais baixo, sem dúvida nenhuma, né? Porque quando você... Isso é todo mundo sabe, né? As pessoas é que vão escondendo, mas se você não tem saneamento básico necessário, como é que você pode falar em manter as mãos limpas, né? Lavar as mãos, né? Então, é isso. Como é que você pode dar uma aula remota se o seu aluno não tem internet em casa, entendeu? As questões óbvias, né? E a gente sabe que o Brasil é um país desigual. Então, eu acho que a questão da vida, da saúde, né, foi o primeiro impacto, obviamente. Aí a gente tem uma frente de profissionais que estão trabalhando, né, insanamente nisso, mas que acabou impactando, obviamente, a educação, porque a educação, as escolas, elas aglomeram pessoas, é muito simples a discussão, elas aglomeram pessoas, né, aglomeram educação básica, as crianças e os jovens, e esses jovens vão para casa e contaminam os mais velhos, os avós, principalmente. Então, não tinha como a escola ficar aberta, não tinha, né, não tinha, porque não tem, inclusive...
eu ficava imaginando na universidade, será que se os mais velhos viessem, né, a gente ia conseguir segurá-los na fila do restaurante universitário? Eu tenho certeza que não, porque eles iam querer conversar e tal. Imaginem as crianças, né, a gente não está falando em escola militar, né, embora agora, né, essa seja a nova onda, mas então não existia a possibilidade. Então foi natural o fechamento das escolas, né, e é natural do ponto de vista de não ter outra saída, né, enfim, o fechamento das escolas até hoje e daqui para frente ainda, né, e aí o impacto na economia, que eu não gosto muito de ficar falando, porque o impacto na economia é algo que depois você pode até, se você tivesse um Estado, né, um Estado que cumprisse com as suas obrigações como Estado, você teria essa retaguarda, digamos assim, né? Então, não é a economia que deve determinar as ações que nós devemos fazer, né? Os gestores devem fazer, porque tem a questão da vida, né? Mas há um impacto, e esse impacto precisa ser dirimido, digamos assim. Então, a perda de empregos, tudo que a gente pode imaginar, né? As empresas que foram fechando, os empregos que foram sumindo, então, isso causa impacto, né? Quando eu não tenho os dados oficiais, enfim, né? Mas a gente sabe que o nível, né, de pessoas que passam fome hoje no Brasil aumentou muito, que era uma curva que a gente governos anteriores tinham resolvido, né? Então, veja, como é que a gente olha para tudo isso, né? Então, um país que já tinha uma educação problemática, uma saúde problemática, sim, mas que pela estrutura que tinha, né, evitou muita coisa pior, uma educação bastante problemática, né, e as desigualdades sociais também ainda com níveis, né, de diferenciação entre os mais ricos e os mais pobres, um nível de diferença muito profundo, né? Com a pandemia, isso foi a enésima potência, né? Então, há um prejuízo bastante grande, há uma perda bastante grande dessas crianças fora da escola, não há dúvida, né? E há um processo de empobrecimento, e a gente também sabe que quem mais morreu, né, foram as pessoas que moram nas periferias, e foram as pessoas negras, né, quer dizer, porque a gente também sabe que o baixo desemprego, o salário, etc., se concentra nesse tipo de população. Então, foi um caos, né, foi um caos, e um caos que poderia ter sido evitado. Essa semana eu fiz uma fala também num grupo de coordenadores de curso de terapia ocupacional, e eu falei isso, quer dizer, não dá para dizer, não é só, tem a questão das subjetividades, né, como é que a gente lida com luto, por exemplo, e com o sentido do nosso trabalho. Então, não é uma questão, né, é o genocídio e todas as implicações relacionadas a essas questões, porque todos nós somos seres humanos, né? Então, a gente precisaria de um Estado fortalecido, de um governo federal fortalecido, do ponto de vista de entender o seu papel como aquele que poderia ter resolvido várias questões e amenizado essa situação imprevisível da pandemia, né? Então, a gente assiste os resultados da pandemia e a gente agora, né, com mais clareza, verifica as manobras que foram feitas, inclusive para essa situação ficar pior ainda, né? Então, eu vou utilizar aqui uma charge que eu vi essa semana que foi muito interessante, né? O trabalho importa, né? Tá todo mundo trabalhando, tem que trabalhar, porque a economia tem que mover, né? E aí aparece um caixãozinho lá, né? O trabalhador não. Então, para mim, é isso, né? É isso. A economia importa, mas o trabalhador não, porque tem um monte de trabalhador altamente substituíveis, né? Então, veja como é que a população brasileira foi tratada, né? Como é que nós estamos sendo tratados. A gente chama isso de barbárie, né? Não são processos civilizatórios, né? É a barbárie. Então, eu acho que tem essa questão do impacto da pandemia, que paralisou tudo,
e o aproveitamento dessa situação, né, para a imposição de um sistema cada vez mais recrudescido, né, que a gente chama aí de neoliberalismo e etc., né, que cada vez mais vai acirrar essas diferenças, cada vez menos tem uma preocupação em resolver essa questão da escola pública como um todo, né, para dar acesso mesmo ao conhecimento a essa população, e que se aproveitou desse momento para poder, inclusive implantar com mais força esse discurso de que a escola pública é ruim, os professores são mais formados, então nós precisamos privatizar tudo isso, que é isso exatamente o que está acontecendo agora, né? Então, não sei se eu te respondo, mas quando a gente precisaria, antes da pandemia, ainda de medidas importantes que já vinham sendo desenvolvidas, né? Não do ponto de vista que nós gostaríamos 100%, mas a gente não pode negar que a gente tinha passado aí por um governo que, de certa forma, olhou mais, né, para essa camada da população. Então, a gente tem uma paralisação desse processo, né, a partir de 2016, que acho que a gente pode denominar de golpe, sim, né, foi um golpe que nós sofremos, sem dúvida nenhuma, e aí vem nessa queda, né, dos direitos sociais, por exemplo, né? E aí, quando vem a pandemia, isso se acirra muito mais, isso fica muito mais recrudescido, e há uma oportunidade bastante saudável para que essas situações piorem, né? Então, as políticas que são implementadas, as ações que são feitas. Então, acho que essa é a grande dificuldade, pelo menos para mim, né, de aceitar toda essa situação, né? Porque um país que já era problemático, que cai nessa crise por conta da pandemia, e um Estado, né, porque aí eu estou colocando os prefeitos, estou colocando o governo federal, os governadores, porque esses casos de vacina, de roubo, de superfaturamento, numa situação de pandemia, para mim é surreal, né? Quer dizer, essa situação que se agrava quando poderia, né, com um Estado mais responsável, né, poderia ter pelo menos amenizado, né? Não sei se eu te respondo, mas acho que é um pouco por aí, digamos assim. Magali, você não só respondeu, como você me colocou pelo menos mais umas 100 perguntas diferentes. Eu não vou fazer todas, eu juro. Assim, acho que tem ou pelo menos 3 caminhos que eu identifiquei da sua fala, que acho que valeria a pena a gente cutucar um pouco mais. Um deles, ele se desenrolou e se desenrola no Brasil, eu vejo pela imprensa alguma coisa sobre isso. Aqui na Europa isso tem sido lá importante, alguns países tomaram algumas atitudes, outras, e que envolve, então, qual seria o prejuízo para as crianças, principalmente as crianças até os 14 anos, aproximadamente, do fechamento da escola, isto é, de ficarem um ano sem escola. Então, de alguma maneira, claro, a escola é um projeto de sociedade, não é qualquer sociedade que precisa de escola, né? Então, assim, a escola é um projeto de sociedade, ela faz parte desse projeto. Então, de alguma maneira, a nossa sociedade, a maneira como nós entendemos os nossos valores e tal, envolve a presença da escola, dessa instituição, e que é uma instituição que tem os seus saberes, e mais do que isso, ela tem a sua estrutura. Então, assim, dentro desses saberes, entre uma equação de segundo grau, um sujeito e objeto, direto, indireto, e sei lá, onde é que ficam os países da África, ou quais são, seja lá, as capitais, não sei, mas assim, alguma coisa no meio desse contexto geral, existem as pessoas numa certa ordem, numa certa perspectiva, que envolve estar na sala de aula ou fora dela, que envolve a nossa vida afetiva, as nossas primeiras relações afetivas fora de casa, não é? Porque é uma mudança radical de escala, não é? Quer dizer,
os saberes dos nossos pais passam a ser insuficientes, porque existe um conjunto de outros saberes que a gente pode dialogar com o mundo, e não com o vizinho, né, e nem com a avó. A gente vai dialogar com o mundo, vai aprender matemática, vai aprender geografia, vai aprender história, vai saber outras coisas e tal. Então, nesse contexto, quer dizer, quando a escola fecha, uma sociedade desigual como a sociedade brasileira, ela não perde só a existência da escola enquanto um dado de conjunto de conteúdos, apesar de perder isso também. Mas ela perde alguns dos seus fundamentos de uma sociabilidade que tem uma característica mais urbana, que tem uma característica de urbanidade e tal. Então, nesse sentido, voltar para dentro de casa, quer dizer, não poder sair de casa, faz parte da tragédia da pandemia, mas no contexto, então, de um Brasil que vai ficar na ordem e na contra-ordem. Então, eu tenho o remédio A, a cloroquina, mas não tenho, isto funciona, mas aquilo não, volto amanhã para a escola, passo uma semana, tenho que voltar para casa. Então, nada muito claro do ponto de vista de um projeto também, né? Isso, para alguém que tem 50, 60 anos de idade, é alguma coisa, digamos, já complicada. Para quem tem 10, isto é complicadíssimo, não é? Porque uma semana é uma semana, não, um mês é um mês, é muita coisa na vida de uma criança, de um adolescente e tal. Nesse contexto, então, esse seria um primeiro, né, viés. Eu vou deixar por aqui, depois eu falo os outros, senão daqui a pouco a gente perde a linha, né, da nossa conversa. Mas assim, como é que você vê isso, né? Qual é a sua avaliação sobre essa situação? Então, eu vou começar um pouco pela sua afirmação, né, da importância da escola. A escola é uma instituição extremamente importante na vida dos sujeitos, seja para as crianças, né, desde a creche até enfim, vamos falar até a universidade, extremamente importante, né? Então, primeiro a gente tem que defender essa escola, né? E eu estou falando isso porque hoje nós temos legislações, né, aprovadas no Brasil, nesse tempo em que nós precisaríamos estar refletindo mais sobre algumas coisas, né? Então, se aproveitou esse tempo para isso, dessa história da homeschooling, né? Quer dizer, a escola em casa, né? A exemplo do que está acontecendo com a escola, porque ela está em casa atualmente, né? Então, sou completamente contra a homeschooling, sou completamente defensora da escola, porque a escola é o segundo grupo social que a criança adentra, né? E isso é muito importante. Vou dar um exemplo por quê. E eu estou falando em liberdade, né? Em liberdade do sujeito. Minha família era altamente católica. Se eu ficasse tendo aula lá com meu avô, que era professor na escola dele que ele tinha e depois faliu, né? Na década de 70, eu seria provavelmente uma beata, né? Provavelmente uma beata, né? E não, eu fui para outros cantos que me mostraram um pouco, eu continuo ainda com alguns resquícios e gosto disso, não tenho problema nenhum, não sou ateia, né? Não sou agnóstica, mas tive a oportunidade, inclusive, de criticar por dentro, né? O que é a estrutura da igreja e etc. Isso é muito bom, porque aí a opção foi melhor, né? Do ponto de, mas por quê? Porque eu tive a oportunidade de me socializar com outros grupos sociais. Então, a escola, ela é fundamental para as crianças, ela é fundamental, desde a creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, porque é nesse momento que a criança consegue, além dessa questão específica do conhecimento, né, que ela consegue conhecer outras pessoas, outros credos, outras possibilidades, outras culturas, outros tudo, né? Então, o processo de socialização que a escola permite às crianças, e que isso foi abortado, né, com a pandemia, é fundamental, por isso que a gente defende a escola. Por que a gente defende a escola pública? Porque a gente sabe que
nós temos, né, um contingente muito grande de crianças que não teria condições de ir para as escolas privadas, né, que de certa forma têm currículos próprios, credos próprios e etc. Então a gente defende, como o SUS, né, público, uma saúde pública, a gente defende a escola pública, né. Então, eu acho que essas são as premissas, digamos assim, né, para a gente poder dizer qual é a perda que a escola, qual é a perda que as crianças, vamos falar das crianças agora, né? Quais são as perdas que as crianças sofreram com essa transferência da escola para a casa delas, né? Mas tem um detalhe bastante importante que a gente não pode esquecer: não foram todas as crianças que transferiram a escola para suas casas, né? Essas crianças saíram da escola, porque a escola não pôde entrar na casa dessas crianças, porque essas crianças não têm tecnologia, não têm celular, não têm uma série de coisas. Então, isso é um outro problema que a gente precisaria prestar mais atenção, né? Que é a evasão em massa dessas crianças. Isso também aconteceu bastante na universidade, né? Então, veja, essa é a grande perda. A segunda grande perda está relacionada, sim, aos processos de conhecimento, porque há crianças que só terão oportunidade de entrar em contato, né, com o conhecimento de algumas questões específicas dentro da escola, né. Uma criança mais abastada, ela viaja, ela tem possibilidades, tem lá uma série de livros, de revistas, e a próprio diálogo entre os pais, enfim. Então, alguns conhecimentos específicos, eles circulam, né, em outros ambientes, né. Para as crianças que frequentam a escola pública, é a única oportunidade de entrar em contato com esses conhecimentos. Então, veja, quando a gente fecha a escola pública, né, quais são as implicações. Agora, tem duas coisas aí, não sei se eu consigo, para também não desviar muito o assunto, tem duas coisas importantes que eu gostaria de falar. A primeira delas é que a escola pública, mesmo presencial, ela vinha sofrendo problemas sérios, né? Quais sejam? A ideia, né, os processos de avaliação externa, que de certa forma pautavam o currículo da escola, que estão ligados, né, ao CDE, enfim, às questões econômicas, né, de produtividade, etc., fizeram com que houvesse uma diminuição dos conteúdos escolares. Então, as provas, né, Brasil, Saeb, etc., vão gerando, né, uma possibilidade do professor trabalhar com as questões fundamentais de português e matemática e deixar as outras áreas do conhecimento para trás, por várias questões. Então, não é o professor o culpado, né? Ele é induzido, né? As escolas são induzidas, né, a esse currículo mínimo de português e matemática. Então, a escola pública já vinha, né, desde, enfim, dos anos 90, principalmente, mas dos anos 2000 muito mais, né, sendo pautada por esses processos de avaliação externa. Então, já havia um prejuízo bastante grande, né, dessa população em relação às oportunidades de acesso aos diferentes conhecimentos, principalmente os relacionados à área de história, geografia, ciências e etc., né? Com a pandemia, há essa paralisação, então esse prejuízo ele cresce, né? Porque por mais que o professor consiga trabalhar, por mais que as crianças tenham sido alfabetizadas, sim, foram, né? Muitas foram alfabetizadas, por exemplo. Por mais que as crianças aprenderam, a gente tem esses dois fenômenos, né? Muitas evadiram e esse processo de socialização, que é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, não ocorreu, né? Não é só uma questão, se a gente for aprofundar um pouco esse debate, não é só uma questão de socialização do ponto de vista afetivo, mas é do ponto de vista cognitivo. Se eu pegar lá, por exemplo, os pressupostos de Vygotsky, né? A mediação é muito importante. O professor fala uma coisa, a criança não entende. Quando o aluno fala na linguagem do aluno, o outro aluno entende, por exemplo, né? Então, essa mediação do outro no processo de ensino-aprendizagem é fundamental. Isso a tecnologia não dá conta, não dá conta, não tem jeito, né? Essa é uma questão. A segunda questão é que esse processo, ele gerou, né,
de uma forma camuflada, né, a ideia, então, de que o professor é que não sabe dar aula, né, que é o professor que não trabalha, é o professor que não sabe dar aula, e a universidade, principalmente a universidade pública, que não forma direito, né, então esse é o discurso formatado que vem se formando para justificar o problema, a problemática da escola pública, que é um discurso bastante perigoso, né? Então, nós temos uma escola pública que já vinha enfrentando problemas, não era eficiente. A gente tem uma escola pública, né, que aborta os processos de socialização, que são fundamentais, né, para uma série de questões, né, na formação humana, e a gente tem a constituição de um discurso de desvalorização do professor e da escola pública que serve a um capital que está doidinho, né, para entrar, já entrou na universidade, já entrou no nível superior, né, que são esses grandes conglomerados que a gente sabe que existem, e que está doidinho para entrar agora na educação básica, né. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, com o discurso de... Por isso que é complicada essa discussão da pandemia e das perdas, né? Porque a gente vai falando da escola pública, a gente vai assentando, né, o discurso de que, então, a escola pública tem que ser privatizada. Dinheiro público, gestão privada, essa é a ideia, né? Como nos Estados Unidos, dinheiro público, muito das escolas lá, dinheiro público e gestão privada. Então a gente fica, por isso que quando você falou que é um campo complexo, esse que eu trabalho, é muito complexo, porque a gente sabe as mazelas, mas a gente tem que saber colocar a crítica, senão a gente ajuda nesse discurso de que não está bom mesmo, então ou é homeschooling, né, a família dando aula, e eu não sei de que família, né, o reverendo Milton está falando, né, eu acho que é da família do modelo dele, do credo religioso que ele acredita, e não é essa a verdade, a população brasileira não é isso, né, e essa ideia, então, de que tem que privatizar a gestão da escola pública. Nós estamos, e agora como tudo isso se aflorou, né, as justificativas ficam mais fortes para esses processos acontecerem, a gente precisa prestar muita atenção nisso, senão, quando nós nos dermos conta, isso já aconteceu, né? Não sei se eu desviei muito, mas, sei lá, o meu pensamento foi um pouco para ele, tá um pouco, como tá isso, tá na garganta, né, então é isso que eu estou falando. É isso aí, Magali, perfeito. Então, aí fica os outros dois caminhos aqui da nossa conversa. Só para fazer um comentário ainda dentro do que você colocou, duas coisas me vieram à cabeça. Sempre vem muitas, né? Você vai falando, eu vou aqui minhocando, né? Mas duas, assim, uma é que essa coisa de que os professores são mal formados pela universidade, que por sua vez forma mal os alunos e blá blá blá, ela é uma coisa que não é nova, ela é antiga, né? Quer dizer, quando a gente trabalha na escola pública, mas não só na escola pública, há um ambiente, às vezes, bastante tóxico, é a sala dos professores, porque a tendência dos professores da segunda fase do ensino fundamental de dizer que os alunos vieram mal alfabetizados, e do ensino médio dizer que eles estão mal formados, e da universidade dizer que não sabe como que eles passaram no vestibular, é sempre, de alguma maneira, esse processo de exclusão ele está no discurso, e é por isso que, quando alguém coloca isso publicamente, ele repercute com facilidade, porque, de alguma maneira, do ponto de vista ideológico, ele está colocado, né, socialmente colocado. Uma outra coisa que você levantou e que me chama a atenção é essa coisa desse, aspas, muitas aspas, chamado de currículo mínimo, essa coisa de eu ter uma língua, o ensino de uma língua sem assunto, né? Isso é uma coisa brutal, né? Assim, uma coisa onde eu aprendo números, mas eu também não tenho assunto, eu não tenho um mundo, né? Nem para numerar, é muito pior do que aquela coisa do quantos aninhos você tem, mostra com os dedinhos, né? Porque isso faz sentido do ponto de vista da materialidade da vida de uma criança de colo ainda e tal. Então, o nó, né, e aí, usando aí, e abusando do Vygotsky, né, já que você citou, envolve justamente esse acesso direto
as linguagens, né? As linguagens que cada uma das ciências possui, cada uma delas com o seu plano de cognição, o seu estatuto epistemológico, digamos assim, e, portanto, as suas razões que se trocam junto com o desenvolvimento de uma sociedade. Sem isso, a escola fica uma coisa capenga e nós precisamos, então, dar a ela, vamos dizer assim, um esforço, né? Jogar o nosso trabalho em cima disso de uma forma pesadíssima e difícil. E aí vem essa questão final aí que você colocou, que acho que tem dois aspectos fundamentais que eu queria tomar. O primeiro deles envolve o problema mesmo de como se resolve a questão da educação à distância. Quer dizer, de alguma forma, muitos governos, eu estava aqui num debate, ainda acho que anteontem, um grupo de professores de Tocantins e de Goiás e tal, presentes nesse debate, falando da elaboração de apostilas para alunos que não tinham acesso à internet, essas coisas. Muito bem. E aí, essa tendência, né, que, de um lado, essas elites, seja do Brasil, seja de qualquer lugar do mundo, é uma disputa, né, dessas elites de ter o controle sobre o discurso da escola, porque ter o controle sobre o discurso da escola é o controle que seu avô teria com você se você não fugisse, é você ter o controle do que toda uma geração vai pensar sobre a realidade do mundo. Então, assim, a disputa sobre esse discurso, você ter o controle sobre isso, e a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, é uma expressão clara de como essas elites querem reproduzir o seu discurso e os seus formatos de exercício de poder. Isso me parece que está bastante claro aí. E aí eu queria, assim, pedir para você comentar, ainda no contexto aqui da sua entrevista, ou voltando um pouco. Bom demais, muito bom mesmo. Mas, assim, voltando um pouco, que é essa questão da educação à distância. Quer dizer, então, de alguma maneira, existe uma denúncia no Brasil, generalizada, que envolve não só isso que você já colocou claramente, quer dizer, existe uma diferencialidade de renda brutal. Essa diferencialidade de renda envolve, então, camadas da população que têm maior ou menor acesso à tecnologia, à internet e tudo mais. Então, assim, obviamente, aquilo que é aparentemente, uma solução, eu vou dar aula à distância, vou remota, sei lá, como se chama isso, mas de qualquer forma, do outro lado, eu não tenho a pessoa, e não tenho a pessoa porque ela não tem condição de estar lá. Essa é a questão fundamental. Mas, assim, mais do que isso, não é? E aí que eu queria que você comentasse um pouco, se é que faz sentido isso que eu estou falando, mas, assim, de alguma maneira, essa questão da educação à distância, do ensino remoto, do controle sobre os professores, essa coisa toda, ela aumenta muito a capacidade dessas elites de controlar os discursos. Isso, assim, para além daquelas apostilas que foram feitas pelo governo do Estado de São Paulo, há coisa de 20 anos aproximadamente, 15 anos, né? Aquela coisa muito formatada, aqueles jornalecos, né? E eu cheguei a ler a parte de geografia, uma coisa assim medíocre sobre vários pontos de vista, né? Mas assim, que funcionou, né? Que os professores tinham que escrever aquilo lá ou falar sobre aquilo e eram avaliados a partir daquilo, né? E aí você tem lá essas provas, né? E Enem, e tudo isso que está envolvendo, de alguma maneira, você apontar quase que a cenoura na frente do cavalo, porque você aponta para ele um determinado caminho, né? E essa coisa, então, da educação à distância, né? Como é que você vê isso, né? Quer dizer, você ponderou aqui classificou no seu artigo o que é o ensino remoto, o que é a educação à distância e tal. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso e se você puder, comentasse um pouco os desdobramentos políticos, né? Que envolve esse tipo de embate, né, que a gente está vivendo. Então, eu faço questão de
manter essa linha de raciocínio, poderia ter mudado, né? Porque, como eu falei, essa entrevista foi dada lá há um ano atrás, né? Mas eu penso que tem aí um princípio que não pode ser esquecido, né? Então, estou mantendo aqui aquilo que eu falei no início, na entrevista, que eu vou reproduzir aqui. Educação à distância é uma coisa, ensino remoto é outra coisa. O que acontece hoje no Brasil, nas escolas públicas e nas universidades, é ensino remoto, não é educação à distância. A educação à distância que ocorre, principalmente nas universidades, enfim, já ocorria, né? A gente tem uma legislação própria de educação à distância, né? Então, uma forma de elaborar um currículo, uma forma de elaborar a carga de dados, carga horária do curso, completamente diferente, né? Então, quando a gente tem uma educação à distância, um curso à distância, a gente tem um projeto pedagógico de curso diferente, e a gente tem um método de trabalho diferente, ele tem que ser pensado da primeira aula até a última, né? O que nós estamos fazendo na educação, e eu não abro mão disso, viu, Douglas? Eu posso estar completamente equivocada, porque eu nem sou estudiosa da área de educação à distância, eu sou estudiosa da área de didática, por isso que eu estou falando aqui da área da pedagogia, da didática, né, com essa fundamentação. Por que eu diferencio, né? Porque eu não acho que o processo de ensino-aprendizagem ele não pode ser transposto, né? Aquilo que foi pensado. Eu falei isso essa semana para o pessoal lá da tecnologia ocupacional, né? Aquilo que foi pensado como presencial, ele foi adaptado. Essa é a palavra que eu uso. É uma adaptação ao ensino remoto, ponto. Se eu quiser transformar esse ensino remoto em ensino à distância, eu tenho que mexer no meu projeto de curso. Caso contrário, eu estou rasgando todos os pressupostos pedagógicos que sustentam um processo de ensino-aprendizagem, que é o que a gente chama de planejamento, né? Okay. Um curso, o ensino fundamental, ele tem, a gente pode até criticar quais sejam, né, mas ele tem objetivos e metas, né, quer dizer, o que é formar as crianças em 9 anos, né, quais são os seus objetivos, que eles foram pautados de uma forma. Então, aquele curso, aquele primeiro ano, foi organizado de uma forma. Se eu quiser transformar isso em educação à distância, eu tenho que olhar para esse projeto. E se eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo uma coisa muito grave. Quer dizer, não é para fazer isso, porque isso é temporário, né? O ensino remoto é temporário. Mas se eu estou denominando de educação à distância e não fiz isso, eu estou jogando fora, no lixo mesmo, tudo aquilo que a gente vem defendendo desde a década de 80 com a didática instrumental, que a ideia de que a sala de aula, né, o momento da sala de aula, ela está imbricada com uma série de escolhas que a gente faz, né, num currículo maior de escola, né? Então, minimamente a gente tem que assumir que nós fizemos uma adaptação e que a gente está tentando, né, dar aquilo do ensino presencial à distância. E que, de certa forma, né, essa adaptação, eu não falo nem transposição, não gosto dessa palavra, essa adaptação, ela prejudicou aqueles poucos momentos que a gente poderia, né, poucos não, aqueles vários momentos, né, que a gente poderia proporcionar aos estudantes de interação, né, a tendência é você levar no ensino remoto aquela ideia que a gente também vem querendo combater há muito tempo, que é a centralidade da aula no professor. O centro da aula, né, usando a tecnologia como meio, é o professor, né? As ferramentas foram melhorando, né? Então o Meeting agora tem uma mãozinha que você levanta a mão, né? Que você mostra lá que você levantou a mão, você consegue dividir a sala em grupo, né? Mas, enfim, o professor precisa ter fôlego para acompanhar e saber mexer nisso tudo, né? Então você põe lá as crianças em grupo, aí você tem que entrar nesses grupos, porque é o que você fazia em sala de aula, não é? Você ia de grupo em grupo. Então, haja conhecimento, fôlego, disposição, energia, né, e com o tio que faleceu, com, sei lá, entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, não é, por isso que não é transposição, não é adaptação mesmo, uma adaptação que nós temos como profissionais de educação, assumir que é um momento temporário,
porque nós trabalhamos com ensino presencial. É isso. Se alguém quiser impor o ensino à distância, nós vamos ter que começar de um outro lugar para debater, não é desse. Se nós não fizermos isso, a gente corre mesmo o risco de, devagarinho, vai se adaptando, vai se arrumando e vai se transformando. Então, eu não abro mão. O ensino na universidade é presencial, o meu plano de ensino é presencial, eu estou assumindo uma situação emergencial e nós vamos voltar para isso. Voltamos para uma situação normal, entre aspas, né? Nós temos que assumir as perdas. O professor precisa fazer isso. O que mais a gente tem na literatura o professor tem que ser reflexivo. Então, a gente tem que assumir isso. Qual é a perda maior? A perda maior, a vida. Garantimos a vida? Quais foram as outras perdas? Assumir as perdas. Assumir. As crianças não foram alfabetizadas no primeiro ano. Então, o segundo ano vai ter que mudar de cara, não vai ter jeito. Percebe? Isso são embates que a gente já tinha dentro da escola, muito difíceis de a gente conseguir resposta. Mas agora a gente precisa fazer isso, né? Conteúdos essenciais não foram dados, então nós vamos ter que dar no ano seguinte, né? Na universidade a gente tem discutido muito a questão dos estágios, né? Os formandos, uma coisa são os ingressantes. Na universidade a gente tem ingressantes, eu estava pensando, já tinha pensado, mas essa semana eu pensei melhor, né? Nós temos ingressantes que já estão na metade do curso, e nunca pisaram num ambiente universitário. Olha o prejuízo, né? Então, nós temos que fazer um balanço, nós, profissionais da educação, os docentes, né? Nós temos que fazer um balanço e discutir nas nossas instituições, né, seja na escola pública ou na universidade, o que é que fica, o que é que perde, o que é possível. E retomar, nós temos o dever moral de fazer isso, não dá para começar, sei lá, 2023, não vou nem falar em 22. Não, então agora vamos para a normalidade, estamos no quinto ano, nós temos obrigação. Mas, enfim, não é isso que os gestores vão fazer, por isso que eu acredito, né, como eu falei nas entrevistas, que as escolas, elas tinham que continuarem abertas, né, do ponto de vista dessa dinâmica, né, das conversas entre os diretores, os coordenadores, os professores e a universidade fugiu da escola, não tem mais estágio, a universidade ficou lá na universidade. Tem que ir lá na sala de aula do professor online também, nas reuniões pedagógicas, né? Não interferir, mas construir junto um caminho, né? Então, eu penso que esse balanço, ele é fundamental, e a gente tem que assumir as perdas. Nós assumimos, vou falar de onde eu sei, né? Mas nós assumimos que quem se formou em 2020, né? Se formou agora no início do ano, perdeu coisas, paciência. Não tem como. Mas nós não podemos deixar, por exemplo, os ingressantes com esse buraco na vida universitária. Os próximos 2 anos desse sujeito precisam ser mais intensificados. E somos nós, o gestor do curso, o NDE, sei lá eu quem que vai pensar isso. A escola pública deve fazer a mesma coisa, mas para isso a gente precisa de gestores públicos lá, de secretários de educação, e aí os diretores lá, enfim, né, que lidam com esses processos formativos, muito mais comprometidos com essas crianças, que eu acho que não é o caso, né, não é o caso. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer é que assumir que não é educação à distância, não é, foi uma forma que a gente achou. Eu não abro mão disso. Não dei ensino à distância, não sei trabalhar com educação à distância, não sei montar um curso de educação à distância, não sei, preciso aprender, né, estudar para isso, acho que essa é uma questão. E defendo a aula presencial, defendo. Eu sei que muitas coisas ficarão, como essas, por exemplo, eu jamais poderia ir para Madrid, até poderia, né, fazer uma entrevista com você. Uma banca, por exemplo, a gente tem feito bancas, eu acho que algumas coisas ficarão, né? Algumas coisas ficarão, e acho que foi bom, foi um aprendizado. Outras coisas não podem ficar,
porque o nosso ensino ele é presencial e a gente defende o ensino presencial, ponto, é isso. Se a discussão sobre a universidade, a educação básica, né, for a implementação da educação à distância, a discussão tem que ser de outro nível e de preferência num outro momento, né? Porque agora não dá para fazer isso, porque nós estamos em meio a uma pandemia aqui no Brasil, uma pandemia muito grave, né? E estamos brigando lá com o poder público, dizendo para ele que nós não podemos voltar para a sala de aula, né? Então, nós não estamos nem o ano passado a gente discutiu o que nós faríamos, de um modo geral. Esse ano, nós deveríamos estar discutindo quais são as perdas e os ganhos para a gente poder planejar os próximos passos. E nós estamos brigando, né, com o poder público, estamos brigando lá com os deputados, né, com os nossos representantes, que nós não somos vagabundos, porque nós estamos trabalhando, principalmente as mulheres em jornada tripla, né, e que nós não queremos colocar as crianças e nós e a nossa família em risco. Olha o atraso. Esse é um atraso, né? A gente deveria estar lá no Conselho Nacional da Educação, nos conselhos estaduais, discutindo o que fazer, quais foram os prejuízos. E nós estamos tendo que discutir que nós não somos vagabundos e que nós não queremos, porque nós queremos preservar as vidas. Olha o atraso da discussão, isso é um atraso, né? É uma vergonha. Se eu fosse gestor público, eu teria vergonha. Se eu fosse aquele deputado que falou que as professoras não trabalham, eu teria vergonha de olhar para minha mulher, para minha filha e para os professores da minha filha. Mas essa sou eu, né? Não é ele. Até porque... Não tem vergonha de nada, não. Pois é, até porque a gente sabe que não... É esse o discurso, né, que foi encomendado para ele, obviamente, né? Bem, então acho que isso eu respondo uma parte da sua questão. A segunda parte, em relação à educação à distância, eu não sei se eu lembro muito bem o que você me perguntou, mas quando a gente discute educação à distância, há uma parte, eu, por exemplo, era uma delas, né, bastante resistente em relação a isso, enfim, né, mas o campo dessa discussão, né, do uso das tecnologias na educação, ele foi avançando bastante, né, do ponto de vista das pesquisas e tal. E eu acho que a pandemia acelerou alguns debates, né. Então, eu acho que esses debates, eles devem ser feitos, eles devem ser bastante refletidos, eles devem ser intensificados, né? Mas eu penso que a gente tem que tomar um cuidado bastante grande, que é entender a quem interessa, né, a educação à distância. Acho que essa é a grande questão, né? A quem interessa a educação à distância, porque, veja, quando a gente olha, né, a gente fala, há um discurso já formatado de que o professor é mal formado. Quando a gente olha para o número de instituições públicas e privadas que formam esses professores, a gente entende muito bem. A gente tem mais de 2.000 instituições privadas, né, no Brasil. O curso de pedagogia é um dos que mais tem educação à distância. Então, isso dá muito lucro, né? Porque você matricula uma pessoa, ela tem uma turma, o professor tem uma turma de 100 pessoas na educação à distância, e você diz que está formando pedagogos. Então, esse camarada é mal formado mesmo, por isso que ele não sabe dar aula. É isso aí que acontece na realidade brasileira, né? Uhum. Mas é muito mais barato você dar aula para 100 do que você montar um curso de pedagogia que tem que ter brinquedoteca, que tem que ter laboratório de ciências. É isso que é o curso de pedagogia, deveria ser. Que tem um laboratório de linguagens, que tem um laboratório de artes. Um parênteses, essa semana eu fiquei sabendo, né, no meio disso tudo que você está falando aí, mas eu fiquei sabendo que teve uma universidade aí, com esse negócio de educação à distância, que botou as aulas gravadas de um professor que já tinha morrido, e que, depois de um certo tempo, os alunos descobriram que aquele professor já estava morto. Esse foi uma coisa interessante desse jogo, né? E outra, uma universidade, não sei se é uma, ou se são várias, mas, bom, a notícia veio mais ou menos assim, do uso de robôs, né, para dar aula. Isso, quer dizer, e, portanto, fico imaginando o que é que significa isso, do ponto de vista do entendimento do que está acontecendo com o nosso aluno, né. Bom, isso, mas, desculpe, é que eu tinha que fazer um parênteses aqui.
Não, mas é isso mesmo. Então, assim, a quem interessa a educação à distância, né? E qual é, e como a gente fala educação, qual é, vai de novo na base epistemológica da discussão, né? Que educação que é essa, né? Que educação que é essa? Por exemplo, se eu acredito, né? Uma visão mais piagetiana, agora para falar do Piaget, né? Que o erro é uma tentativa de acerto do sujeito, o robô e o professor morto não vai dar conta de, em um segundo, pensar sobre aquela bobagem que o aluno falou, né? Aquela bobagem que ele falou, tentar entender por que ele está falando aquilo e problematizar aquilo para ele sair daquele estado e passar para um patamar mais elevado. Esse é o trabalho do professor, né? Tem gente que chama de alquimia, tem gente que fala que o professor é artista. Eu não acho nada disso, esse é o trabalho. O engenheiro sabe construir um prédio, o professor sabe lidar de uma forma profissional, porque adquiriu conhecimentos específicos com o processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, uma educação à distância de um curso de especialização é ótimo para o professor que não tem tempo, é ótimo para quem está vendendo o curso, é ótimo. Uma educação à distância para o ensino médio, que você está formando o jovem, você está formando as lideranças, e eu estou falando de todo mundo, não estou falando de elite, você está formando a base, né, as crianças também, mas eu estou falando dos jovens, né, são eles que vão enfrentar as profissões, né, que você está formando esses jovens. Então, assim, que educação você está dizendo, você está querendo, né, que tipo de jovem você está formando? Você quer formar um jovem mais alienado, né, quer dizer, você quer formar, a gente discute isso muito, eu não discuto porque eu não sou da medicina, mas a gente ouve muito falar, né, que você vai formar um médico para o consultório ou para a saúde pública, né, então, você vai formar esse jovem para quê, né? Para construir prédio e continuar impactando no meio ambiente, ou você vai conscientizar esse cara, porque senão em 2030 todo mundo vai morrer, entendeu? Quer dizer, a questão ambiental não é mais uma questão agora dos grupos verdes, né? Ou a gente assume essa questão, ou todos iremos sucumbir, né? Então, ou todos ficaremos verdes. Ou todos ficaremos verdes, cinzas e etc. Então, a questão... Isso era uma discussão muito forte na década de 80, quando a gente passa por aquele processo de democratização da escola pública, principalmente, né? A gente abandonou um pouco, porque achou que estávamos em berço esplêndido, mas não estávamos, e agora volta, qual é o tipo de educação que a gente quer oferecer, né? Então, a tecnologia, ela é excelente, né? Eu estou fazendo um pós-doc na UFMG sem sair de casa, né? O que é ruim, mas me possibilita fazer isso, né? Numa época de pandemia. Então, a tecnologia, ela é boa, mas ela tem um limite, né? Em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, discutir educação à distância sem chamar os pedagogos... sem chamar os professores, os especialistas em educação, né, que defendem uma educação mais humanística, vamos chamar assim, ou mais progressista, né, não vai dar certo, né, vai ser uma educação, vai ser uma fábrica de diplomas que interessa aí, enfim, mais aos dados quantitativos, né, do que... efetivamente a formação do sujeito. É a questão de para onde você olha, né? Para o resultado da educação, então, como é que eu formei, né? Ou você olha para o sujeito que passou por essa formação. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Para que esse sujeito vai servir? Né? Essa é a discussão. Magali, é o seguinte, o nosso tempo está por aqui. Nós temos que, ir apontando para o final dessa nossa conversa, né? Que a impressão que eu tenho é que a gente teria mais alguns dias de gravação aqui, né? Para dar conta melhor desse ou daquele aspecto, né, da conversa e da entrevista que foi publicada aqui. Mas eu queria pedir a você, então, nesse contexto, que você
colocasse aí as coisas que você acha que ficaram penduradas, que você gostaria que as pessoas prestassem atenção aqui no seu artigo, na sua fala, né, para que a gente pudesse ir se despedindo. Bem, você foi me provocando, né? E eu fui falando aquilo que está na garganta. Esse é o meu papel, esse é o meu papel. Eu estou aqui exatamente para fazer isso. E eu estou falando muito aquilo que eu estou falando para mim mesma, né? Nós estamos, e principalmente a população brasileira, né? Porque você sabe muito bem, e acho que quem está nos ouvindo também sabe, eu acho, né? Que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos derrubados mesmo, né? Derrubados. Eu perdi vários alunos, perdemos uma menina da pedagogia agora recentemente, então, cada dia é uma notícia, né? Não perdi ninguém da família, ainda bem, tivemos na família o Covid, mas deu tudo certo. Mas assim, e aí você vai, você tem as perdas, né? Você tem o luto e você tem esse para quem sonha, né, com uma sociedade melhor a vida inteira, você tem esse processo de destruição, né, dos direitos, da democracia. Então, nós estamos, assim, no chão, né, derrubados. Mas a mensagem, acho que é isso que eu tenho que deixar aqui, né, uma mensagem, eu acho que é hora de respirar fundo, de entender qual que é o nosso papel, e aí eu acho que quem está no magistério tem um papel fundamental, né? Ontem eu assisti uma palestra de um dinamarquês freiriano, de ensino de matemática, e ele disse isso, é assumir a educação com um papel político-social. Nós temos um papel muito revolucionário, é isso aí, porque a gente faz cabeças, né? Então, acho que a gente tem que respirar fundo, buscar energia nas nossas utopias, porque precisamos ter as utopias, e saber que a gente tem que arregaçar as mangas, denunciar tudo o que está acontecendo, denunciar mesmo, isso é inaceitável, nós não podemos aceitar o que está acontecendo, né, e encontrar formas de luta mesmo, né, de militância. Estou aqui dizendo que a gente tem que voltar a militar. E não é militar lá no partido político, não. É lá na escola com os professores, com os nossos estudantes, né? Eu falo isso para os pesquisadores. Você está fazendo uma pesquisa no meio da pandemia e você não vai dizer da pandemia na pesquisa, você não vai ressaltar a importância da escola pública, você não vai denunciar, não tem como, mudou o projeto, mudou um pouco, vai falar, porque essa é a hora de falar mais, né? Exatamente. Então eu penso que falar mais sobre os compromissos que nós temos, né, e tentar transformar isso em praxis, acho que é isso. Que ótimo, maravilhoso. Bom, mais uma vez, Magali, muito, mas muito mesmo obrigado, viu? Você foi ótima, muito bom, muito gostoso. Eu que agradeço. Muito boa a conversa. Um abraço, um beijo nosso daqui, viu? Assim, até mais, até um próximo encontro. Espero que a gente tenha outras conversas tão boas quanto essa.